Um homem que dedicou 13 anos de sua vida a embelezar leões foi despedaçado na arena por um de seus pupilos diante de centenas de espectadores. Os lendários ilusionistas, cujo nome ressoava em Las Vegas, viram sua magia se transformar em sangue quando um tigre branco de 400 libras cravou os dentes no pescoço de seu dono. Quando a linha entre o homem e o predador se apaga em um segundo e os aplausos entusiasmados são substituídos por gritos de terror de gelar o sangue. A ilusão de controle sobre a natureza selvagem é incrivelmente frágil. Visitamos zoológicos e circos, esperando ver um milagre, sentir o fascínio diante do poder da natureza, acreditando estar completamente seguros atrás de barreiras e grades. Mas o que acontece quando essas barreiras caem, quando o instinto prevalece sobre o treinamento e o ser humano passa de observador a presa? Essas histórias não são invenções de roteiristas de filmes de terror. São tragédias reais que ocorreram onde o brilho dos holofotes e o rugido da multidão deveriam garantir segurança. Vou mergulhar você nos casos mais chocantes, quando animais atacaram pessoas diretamente durante apresentações ou nos recintos dos zoológicos. Veremos como treinadores experientes, que passaram anos construindo confiança com seus perigosos pupilos, se tornaram suas vítimas. Descobriremos momentos em que visitantes comuns, em busca de emoções fortes ou da foto perfeita, cruzaram a linha invisível, pagando um preço terrível por isso. Esta é uma história sobre como um espetáculo hipnotizante pode se transformar em um pesadelo, um lembrete de que a vida selvagem, mesmo em cativeiro, sempre vive de acordo com suas próprias regras, e ignorá-las é mortalmente perigoso. Prepare-se, as histórias que você ouvirá farão seu sangue gelar e mudarão para sempre sua visão sobre o mundo dos animais selvagens atrás das grades. Seu nome era sinônimo de coragem e habilidade em Alexandria. Islam Shahin, um domador de leões de 35 anos, subia à arena do popular parque Lion Village há 13 anos consecutivos, encantando o público com sua destemor. Ele interagia com os predadores mais temíveis do planeta, tendo como armas apenas um bastão de madeira e uma confiança inabalável. Seu caminho para a fama não começou sob as luzes brilhantes, arenas. Ele cresceu no Egito e inicialmente trabalhou nos bastidores, cuidando dos mesmos animais com os quais mais tarde dividiria o palco. Seu talento natural para se comunicar com os grandes felinos o destacou. Ganhou a confiança dos colegas e a admiração dos visitantes. As apresentações de Islam se tornaram o coração do Lion Village. Os espectadores, prendendo a respiração, observavam enquanto ele guiava os leões através de truques perigosos, e o rugido se misturava aos aplausos da multidão. Ele transformava a força primitiva em um espetáculo emocionante. Mas por trás do brilho, havia também um lado sombrio. Lion Village, localizado perto do Cairo, não era apenas uma atração turística, mas também um alvo de críticas. O parque abrigava não apenas leões, mas também tigres, camelos e outros animais exóticos, muitos em recintos apertados. Defensores dos direitos dos animais apontavam sinais de desnutrição e negligência, chamando as condições de alojamento de desumanas. No entanto, o fascínio do show superava as preocupações. Em 27 de novembro de 2016, o ar do parque estava cheio de expectativa. Famílias, estudantes e buscadores de emoções se reuniram para o espetáculo noturno. Naquela noite, o programa incluía 3 leões, incluindo uma recente adição de um macho maciço com uma densa juba escura, trazido da África do Sul. Este novo leão era impressionante, seu corpo musculoso emanava uma força selvagem, mas por trás de seus olhos dourados havia uma imprevisibilidade. Anteriormente, ele já havia atacado outro treinador, embora o incidente tenha sido abafado, atribuído ao acaso. A administração do parque acreditava que o tempo domaria a fera. Ninguém suspeitava que naquela noite a ilusão desmoronaria com um estrondo ensurdecedor. A arena vivia sua própria vida, cheia do rugido de aprovação da multidão, completamente alheia àquela tensão silenciosa que crescia dentro do ringue. Islam Shahin, um profissional até os ossos, continuava sua apresentação, dando a ordem para um dos leões subir a escada. Mas em um instante, em uma fração de segundo, tudo mudou. O novo leão, aquele com a juba escura e olhar penetrante, fez seu movimento. Sem o menor aviso, ele avançou, uma mancha borrada de pura fúria muscular. A fera superou a distância que o separava, instantaneamente. Um segundo atrás, Islam comandava na arena, e no seguinte ele já estava no chão, pressionado pelo peso esmagador do leão. Aquela noite se encheu de gritos de horror. Pais instintivamente abraçavam seus filhos. Alguns começaram a correr, outros ficaram paralisados, suas mentes se recusando a processar o pesadelo que se desenrolava diante deles. Alguns, superando o choque, freneticamente pegavam seus telefones tentando capturar, o horror com mãos trêmulas. Outros treinadores imediatamente se lançaram à luta. Seus bastões de madeira batiam surdamente no corpo do leão em uma tentativa desesperada de fazê-lo soltar a presa. Mas o animal estava imerso em uma fúria primitiva. Suas garras rasgavam o tecido e a carne, as poderosas mandíbulas se fecharam no pescoço e esmagaram. O sangue se espalhava pelo chão de concreto da arena, tingindo-o de escarlate.
O ar, que há pouco estava cheio de música e risos, agora ressoava com gritos angustiantes de pânico. O leão não recuava. Os domadores lutavam sem descanso, batiam, gritavam, usavam tudo para fazer o animal recuar. Finalmente, após um tempo que pareceu uma eternidade, o leão afrouxou a mordida. Com um último sacudir de cabeça, ele soltou a presa e se afastou para a borda do ringue, com sangue pingando de suas mandíbulas. Islam estava deitado imóvel. O espetáculo, que antes atraía multidões ao parque, transformou-se em um pesadelo que nenhum dos presentes jamais poderá esquecer. Os domadores correram para Islam, suas mãos desesperadamente pressionavam suas feridas, tentando parar o sangue que fluía incessantemente. Cada segundo era crucial. O telefone tocou, a ambulância já estava a caminho. Seu corpo foi rapidamente levantado e retirado do ringue, deixando um rastro escarlate. Os espectadores, ainda em profundo choque, observavam enquanto os portões da arena se fechavam atrás dele. Poucos minutos depois, Islam chegou ao Hospital Andaluzia Salam. Lá, os médicos entraram em uma luta desesperada por sua vida. Seus ferimentos eram aterrorizantes. Fratura de crânio, feridas profundas e lacerantes no rosto e pescoço, múltiplas fraturas ósseas e hemorragia interna grave. Os aparelhos médicos apitavam, as enfermeiras corriam pelos corredores e a sala de operações se transformou em um campo de batalha entre a vida e a morte. Por 2 dias, o mundo, prendendo a respiração, acompanhou as notícias. Mas apesar de todos os esforços titânicos da equipe médica, os danos causados foram grandes demais. Em 29 de novembro de 2016, Islam Shahin deu seu último suspiro. Essa notícia abalou a sociedade profundamente. Por mais de 10 anos, ele literalmente brincou com a morte, equilibrando-se de forma magistral entre o humano e o primitivo. Mas no final das contas, a natureza selvagem tirou sua vida. O parque Lion Village foi imediatamente fechado e as autoridades iniciaram investigação. Alguns apontaram para a agressão aumentada do leão devido à temporada de acasalamento. Outros afirmaram que as condições no parque, as jaulas apertadas e o estresse constante levaram o animal ao limite. Qualquer que fosse a razão, uma coisa era clara. A trágica morte de Islam reacendeu o antigo debate sobre o custo de usar animais selvagens para entreter o público. Essa morte tornou-se um sombrio lembrete dos riscos envolvidos na tentativa de submeter a natureza à vontade humana. A Cidade do Pecado viu muitos espetáculos deslumbrantes, mas nada podia se comparar à parceria de Siegfried Fischbacher e Roy Horn. Durante anos, suas apresentações representaram o auge da ilusão, onde a magia emocionante se entrelaçava com o poder primordial de animais exóticos. Essa dupla se transformou em uma lenda viva. Seus nomes brilhavam em néon ao lado das maiores estrelas de renome mundial. Eles construíram seu império com base na confiança. Confiança um no outro, confiança em seu ofício e, o mais crítico, confiança em seus animais. A joia de seu show era um impressionante tigre branco chamado Montecore. Um predador de 400 libras de primeira ordem, criado em cativeiro e treinado para ser parte das ilusões cuidadosamente coreografadas da dupla. Por mais de 10 anos, Montecore não era apenas um parceiro de palco para Roy. Ele era um membro da família. A ligação entre eles parecia inquebrável, tecida com cuidado diário e respeito mútuo. O Hotel Cassino Mirage estava lotado, como em todas as noites em que Siegfried e Roy subiam ao palco. O público ansiava por um milagre e eles o proporcionavam. Mas em uma noite fatídica, 3 de outubro de 2003, a magia foi tragicamente interrompida. Sob o brilho intenso das luzes do palco, Roy entrou no centro das atenções, Montecore ao seu lado, e os espectadores, como sempre, estavam hipnotizados. Durante anos, esse número ocorreu sem falhas. Roy controlava o majestoso tigre com a facilidade e confiança que tornavam o impossível algo comum. Mas toda a magia de Siegfried e Roy se baseava na ilusão. A ilusão de que o homem controla completamente uma fera selvagem. E naquela noite, diante de milhares de pessoas, essa ilusão se despedaçou. O momento que mudou para sempre a história deles começou de maneira completamente inocente. Um simples sinal, o microfone levantado, um pedido a Montecore para cumprimentar o público, ninguém poderia prever o que se seguiria. O teatro murmurava de expectativa, o espetáculo se desenrolava com precisão afiada, cada movimento era impecável, cada interação entre Roy e Montecore lembrava uma dança bem ensaiada entre homem e fera. O público, encantado, captava cada gesto sem suspeitar da catástrofe que estava a apenas alguns segundos de distância. Então, um lampejo de imprevisibilidade. Relata-se que foi um movimento não planejado. Roy aproximou o microfone do focinho. Montecore, um comando destinado a provocar o entusiasmo da multidão. Mas em vez de obedecer, o tigre fechou suas poderosas mandíbulas na manga de Roy. Uma confusão instantânea, um pequeno desvio do roteiro para o qual Roy, sem dúvida, se preparou inúmeras vezes. Ele reagiu rapidamente, batendo no nariz do tigre com o microfone. Um sinal sutil, destinado a corrigir o comportamento. Montecore afrouxou a mordida, mas um momento de hesitação pairou no ar, como um aviso de que algo estava errado. E então, em uma fração de segundo, o número saiu de controle. Montecore fez um ataque.
Um suspiro coletivo de horror percorreu o teatro quando Roy foi derrubado. O mestre das ilusões caiu, transformando-se em uma presa vulnerável. As enormes patas do tigre o prenderam ao chão. No silêncio ensurdecedor que se seguiu, a incerteza tomou conta da plateia. Isso foi parte da performance ou simplesmente aconteceu? O impensável, a compreensão veio rapidamente. O majestoso tigre branco, outrora símbolo de graça e força sob controle, de Roy, voltou-se contra seu treinador. A ilusão foi destruída. Então, com uma facilidade de gelar a alma, Montecore cravou suas presas no pescoço de Roy e começou a arrastá-lo pelo palco. O sangue manchava o chão impecável sob eles, criando um contraste assustador com o ambiente glamouroso. Apenas alguns momentos atrás. O ar, que estava cheio de risos e aplausos, agora ressoava com gritos de pânico. Nesse momento ficou claro que a magia havia desaparecido e restava apenas a crua força primitiva que nenhuma ilusão poderia conter. Posteriormente, o fim de uma era e o enigma não resolvido da Pânico emergiram quando a compreensão do ocorrido desabou sobre o Teatro Mirage. O que começou como mais uma noite fascinante de magia, transformou-se em uma luta desesperada pela sobrevivência. Montecore, o magnífico tigre branco, que por anos encantou o público, deixou de ser um artista, tornando-se uma fera agindo por instinto. Nos bastidores, assistentes treinados se lançaram na ação. Não era a primeira vez que eles tinham que lidar com momentos imprevisíveis durante o show, mas isso era diferente. Era uma questão de vida ou morte. Jatos de extintores de incêndio foram direcionados para Montecore, uma tentativa desesperada de assustá-lo, de fazê-lo soltar a presa. Os treinadores gritavam, suas vozes estavam tensas, mas o tigre permanecia impassível. A cada segundo que passava, o perigo aumentava, e então Siegfried apareceu. Ao ver seu parceiro de toda a vida imóvel nas garras de seu amado tigre, ele se juntou aos esforços frenéticos para parar o ataque. Sua voz, normalmente tão autoritária e confiante, tremia de desespero enquanto ele implorava a Montecore para soltar. Mas o tigre não reagia nem às vozes familiares, nem aos comandos. O último golpe forte com a base do extintor de incêndio na cabeça de Montecore causou um choque no animal. Finalmente, ele soltou Roy. Os assistentes correram para a frente, carregando o corpo inerte de Roy para fora do palco. Os espectadores, ainda paralisados em um silêncio atordoado, observavam enquanto o carismático showman era levado embora. Ele não se movia. Nos bastidores, os médicos lutavam desesperadamente por sua vida. Os ferimentos de Roy eram catastróficos. Traqueia esmagada, perda significativa de sangue e danos nas vértebras. O corpo estava falhando. Cada segundo era crucial. Ele foi levado urgentemente para o centro médico da universidade. O mundo prendeu a respiração aguardando notícias. Seu coração parou várias vezes na mesa de operação e os cirurgiões tiveram que remover parte do crânio para aliviar a pressão no cérebro inchado. Contra todas as probabilidades, Roy sobreviveu. No entanto, a sobrevivência teve seu preço. O homem, que outrora dominava o palco com força e graça, ficou permanentemente incapacitado. O ataque o privou de uma parte significativa das funções motoras e afetou seriamente sua capacidade de falar. A personalidade vibrante e dominante que fez de Siegfried Roy um nome conhecido mudou para sempre com as lesões de Roy, que puseram fim à sua carreira. Seu show icônico foi imediatamente cancelado após 13 anos no Mirage e cerca de 5.000 apresentações. O tempo de Siegfried Roy sob os holofotes chegou a um fim abrupto e trágico. Mas mesmo diante da catástrofe, o vínculo entre Siegfried e Roy permaneceu inabalável. Siegfried nunca se afastou de Roy, dedicando-se a cuidar de seu parceiro. Montecore foi devolvido sob a tutela pessoal da dupla. Não houve punição pública nem transferência forçada. Roy insistiu que Montecore não atacou por maldade, mas sim em uma tentativa de protegê-lo. Era isso verdade ou uma versão suavizada para proteção? O legado de seu show permaneceu como um assunto de debate. Apesar de tudo, Siegfried e Roy ainda tinham uma última apresentação. 6 anos depois, eles subiriam ao palco. Pela última vez. Para Alexander Crispan Soares, o domínio sobre o tigre era mais do que apenas uma habilidade. Era uma arte, uma dança entre o homem e a fera, que por anos cativou o público. Ele comandava a arena com confiança. Sua presença se elevava acima das criaturas que ele treinou durante toda a vida. Mas em uma noite fatídica, em Ecoroa, México, a fantasia de controle se desfez, deixando para trás uma cena de caos que nenhum dos espectadores jamais esquecerá. No calendário estava 2 de fevereiro de 2013. O circo dos irmãos Soares chegou à cidade, trazendo consigo promessas de maravilhas, emoção e apresentações de tirar o fôlego. Famílias se reuniam sob a grande tenda do circo, os olhos de seus filhos brilhando de expectativa pelo show. No centro de tudo isso estava Alexander, um experiente treinador de animais com uma reputação construída em seu trabalho com tigres de Bengala. Toda a sua vida foi moldada pelo circo, tradições passadas de geração em geração de artistas. O rugido da multidão, o fascínio do espetáculo, era tudo o que ele já conheceu.
Os tigres, com suas peles laranja brilhantes e olhos penetrantes, eram ao mesmo tempo sua maior paixão e seu maior desafio. Durante anos, ele estudou seu comportamento, aprendendo a prever cada movimento deles. Ele compreendia sua força, seus instintos, seu temperamento, ou assim ele pensava. Naquela noite, Alexandre entrou na arena com seus 2 tigres de Bengala. O público explodiu em aplausos quando o espetáculo começou. Os animais massivos moviam-se com uma graça calculada para cada passo, deles seguia o ritmo do número. A conexão entre o homem e a fera foi exibida para todos verem, um testemunho de anos de treinamento e confiança entre eles. Mas a confiança é uma coisa frágil, e no mundo dos animais selvagens, o controle é sempre apenas uma ilusão. Esse momento durou apenas alguns segundos, mas para aqueles que assistiam, ele se estendeu por uma eternidade. Um dos tigres de Bengala, uma fera pesando mais de 450 libras, avançou sem hesitação. O público mal teve tempo de reagir quando Alexander se viu no chão, pressionado pela força primordial e implacável da própria natureza. Os suspiros de surpresa se transformaram em gritos penetrantes. Os pais seguravam seus filhos, sem saber se aquilo fazia parte do espetáculo ou se era algo muito mais sinistro. Mas quando Alexander começou a se debater sob a fera, quando o sangue começou a atingir o chão coberto de serragem da arena, ficou claro que não era uma ilusão. As mandíbulas do tigre se fecharam em sua perna, e o predador o arrastou pelo ringue como uma presa indefesa. Alexander tentou resistir, mas contra um animal de tal poder, ele tinha poucas chances. Anos de treinamento, aquela conexão em que ele acreditava, tudo isso se desfez em um único momento cruel. O segundo tigre permanecia imóvel, seus olhos penetrantes observando o caos que se desenrolava, como se estivesse avaliando se deveria intervir ou ficar parado. Os espectadores paralisados de horror assistiam enquanto os funcionários do circo invadiam a arena. O desespero transparecia em cada um de seus movimentos. Eles manuseavam barras de metal, golpeando o tigre em uma tentativa frenética de fazê-lo soltar a presa. Os golpes caíam com um som surdo e nauseante, mas a fera não soltava. Parecia que, pela primeira vez em sua vida, ele se lembrava de quem realmente era, um predador, não mais preso à rotina, ao treinamento, à frágil ilusão de controle. A multidão explodiu de horror. Alguns correram para as saídas, suas mentes incapazes de lidar com o pesadelo que se desenrolava diante deles. Outros ficaram paralisados, seus olhos fixos no pesadelo sob as luzes dos holofotes. Então as mandíbulas do tigre encontraram o pescoço de Alexander. O circo, que antes estava cheio de risos e admiração, mergulhou em um silêncio mortal. Quando o tigre finalmente soltou Alexander, já era tarde demais. Seu corpo jazia inerte sobre as serragens da arena, imóvel sob a luz intensa dos refletores. A atmosfera de reverência e admiração que reinava no circo dos irmãos Soares foi substituída pelo caos. Os espectadores gritando corriam para as saídas, os sons de seu terror ecoando sob a tenda. A voz do mestre de cerimônias ressoava pelos alto-falantes, tentando desesperadamente manter a ordem, mas conter o pânico era impossível. Os funcionários do circo agiram rapidamente, conduzindo o tigre de volta à sua jaula. Sua figura maciça desapareceu atrás das barras de aço, mas o dano já estava feito. O espetáculo e a vida de Alexander chegaram a um fim trágico e sangrento. Ele foi levado urgentemente para o hospital local com a ambulância correndo pelas ruas mal iluminadas de Ecorroa. Mas a batalha já estava perdida, as feridas eram profundas demais. A perda de sangue era muito grande. Algumas horas depois, o homem que dedicou sua vida a embelezar tigres faleceu. A notícia do ataque se espalhou como fogo em mato seco. O circo dos irmãos Soares, outrora um entretenimento querido, agora estava no centro de uma tempestade. Investigações foram iniciadas, as autoridades exigiam respostas. As licenças do circo estavam em ordem, os tigres eram mantidos legalmente, as apresentações foram aprovadas por autoridades. Mas isso pouco significava para acalmar o crescente escândalo. Grupos de defesa dos direitos dos animais aproveitaram o momento, reacendendo o debate sobre a ética de apresentações com animais vivos. Foi essa tragédia um acidente inevitável ou uma consequência natural de forçar criaturas selvagens a papéis não naturais? Por anos, Alexander acreditou na conexão entre o homem e a fera. Naquela noite, sob as luzes brilhantes do grande domo, essa crença foi despedaçada. O circo continuou seu caminho, o show, como se diz, deve continuar. Mas para aqueles que testemunharam aquele horror, a magia desapareceu. A grande ilusão que assegurava aos espectadores sua completa segurança evaporou-se para sempre. Não são apenas os treinadores profissionais que dedicaram anos ao estudo e ao trabalho com predadores que se encontram à beira da morte. Às vezes a tragédia ocorre por culpa daqueles que estão do outro lado. Da cerca, visitantes comuns, turistas, buscadores de emoções fortes. Na busca por uma foto única, por uma dose extrema de adrenalina ou simplesmente por uma imprudência fatal, as pessoas tomam atitudes que parecem impensáveis. Elas ignoram sinais de aviso brilhantes e chamativos.
Elas facilmente ultrapassam barreiras e cercas instaladas justamente para sua proteção. Eles acham que uma única foto ao lado de um predador feroz ou um toque momentâneo na natureza selvagem justifica qualquer risco. Eles esquecem que, por trás da aparente calma do animal, esconde-se um instinto milenar que pode ser despertado em um instante por um movimento brusco, um cheiro desconhecido ou simplesmente pela invasão do espaço pessoal. Essas histórias são um amargo lembrete de que zoológicos e parques de safari não são playgrounds. São lugares onde podemos observar a vida selvagem, mas sempre devemos lembrar da distância e do respeito. Quando uma pessoa conscientemente viola as regras, ela coloca em risco não apenas sua própria vida, mas também o destino do animal, que, agindo instintivamente, pode ser condenado à morte após o incidente. A seguir, vou contar a vocês sobre alguns desses casos onde a imprudência humana levou a consequências terríveis, tornando-se uma lição paga com sangue e sofrimento. 10 de abril de 2009, o Zoológico de Berlim, conhecido por sua rica diversidade de espécies, tornou-se o cenário de um incidente arrepiante. Uma mulher de 32 anos decidiu que a observação comum dos ursos polares não era suficiente para ela. Ela desejava um encontro pessoal e próximo com esses gigantes árticos, alguns dos maiores e mais perigosos predadores terrestres do planeta. Ignorando as inúmeras placas de aviso e as impressionantes estruturas de proteção, ela demonstrou uma determinação surpreendente, mas absolutamente imprudente. Ela escalou a cerca, atravessou a cerca de arame farpado e superou uma parede de quase 3 metros de altura para chegar ao recinto dos ursos polares. E tudo isso durante a alimentação, quando os animais estão mais alertas e, sejamos francos, mais famintos. Predadores, cujo peso pode chegar a 680 quilos e cuja altura em pé sobre as patas traseiras ultrapassa 3 metros. Quando ela pulou no fosso que separa o recinto do público, os ursos imediatamente prestaram atenção nela. Um deles se aproximou com um olhar que expressava curiosidade, mas de forma alguma amigável. Em poucos segundos, a curiosidade se transformou em excitação de caça. O urso atacou a mulher, cravando suas poderosas mandíbulas em suas costas e braços. Os espectadores, em pânico, observavam horrorizados o que estava acontecendo. Alguns estavam filmando o pesadelo com câmeras. Os funcionários do zoológico reagiram rapidamente. Eles jogaram boias de resgate e estenderam escadas, tentando distrair a atenção do predador. Alguns até usaram varas longas para afastá-lo. Após alguns minutos tensos, que pareceram uma eternidade, conseguiram retirar a vítima para um local seguro. Ela sofreu feridas lacerantes graves e mordidas, mas milagrosamente sobreviveu. Mais tarde, os especialistas concluíram que mais alguns momentos no recinto, e o resultado teria sido fatal. Este caso tornou-se um exemplo chocante do que pode resultar da total negligência das regras de segurança e do bom senso. A busca pela foto perfeita para as redes sociais às vezes leva as pessoas a atos completamente imprudentes. Em 2019, o desejo de uma mulher por reconhecimento virtual quase lhe custou caro, transformando sua visita ao zoológico em uma lição escrita com seu próprio sangue. Durante uma visita ao zoológico Wildlife World, no Arizona, sua atenção foi atraída por uma onça preta descansando na beira de seu recinto. Ela viu nisso a oportunidade perfeita para uma foto que, sem dúvida, receberia muitos likes. Ignorando completamente os sinais de aviso claros e a barreira de cerca de 3 pés de altura, especialmente instalada para manter os visitantes a uma distância segura, ela escalou a cerca. Ela se aproximou perigosamente, virando as costas para o recinto para tirar o tão desejado selfie. Para o jaguar, isso foi uma invasão. Em seu território, isso poderia parecer uma ameaça ou um convite para o jantar. A reação foi imediata. Em uma fração de segundo, a poderosa pata do predador atravessou a grade de metal da cerca. Garras afiadas como navalhas cravaram-se no braço da mulher. Seus gritos de terror ecoaram por todo o zoológico, atraindo a atenção de outros visitantes. Felizmente, havia pessoas por perto que não se perderam na situação crítica. Um homem demonstrou um autocontrole incrível. Ele rapidamente passou uma garrafa de água pela cerca, tentando distrair o jaguar. Essa manobra funcionou. Os predadores afrouxaram o aperto. A vítima foi imediatamente levada para um lugar seguro. Seu braço estava coberto de feridas profundas e rasgadas que exigiram pontos, mas, por sorte, as lesões não representavam ameaça à vida. Mais tarde, a mulher voltou ao zoológico para pedir desculpas, reconhecendo completamente sua culpa e imprudência. A administração do zoológico confirmou que o jaguar não será sacrificado, destacando justamente que o animal agiu instintivamente e não teve culpa no ocorrido. Este incidente é um lembrete claro. Nenhuma foto, nenhum número de curtidas justifica o risco à própria vida e ao bem-estar do animal. Respeite os limites, eles existem para sua própria proteção. Às vezes, um minuto de descuido, o desprezo pelas regras óbvias de segurança pode levar a uma tragédia irreversível, especialmente quando se trata de um encontro com a vida selvagem, cara a cara. A história de Catherine Chappell, uma turista americana de 29 anos, tornou-se uma lição assustadora. 1º de junho de 2015.
Catherine, uma talentosa especialista em efeitos visuais, que trabalhou em projetos famosos como os filmes do Capitão América e a série Game of Thrones, e que também estava ativamente envolvida em questões de conservação da vida selvagem, visitava o Parque dos Leões perto de Joanesburgo, na África do Sul. Durante o safari, enquanto se deslocava de carro pelo parque onde os leões andam livremente, ela cometeu um erro fatal. Contrariando as regras rigorosas que proíbem abrir as janelas do carro, Catherine decidiu abaixar o vidro para tirar algumas fotos. Fotos mais bem-sucedidas do bando de leões que descansava nas proximidades. Ela provavelmente achou que estava a uma distância segura, ou que os animais não prestariam atenção nela. Essa suposição se revelou fatal. No mesmo instante em que a janela foi abaixada, uma das leoas que estava perto do carro reagiu instantaneamente. Uma poderosa pata entrou pela janela aberta e a predadora agarrou Catherine. Outros turistas nos carros próximos viram o que estava acontecendo e buzinavam desesperadamente, tentando afugentar o animal, mas tudo aconteceu rápido demais. O ataque foi tão repentino e feroz que ajudar Catherine já era impossível. Os ferimentos foram incompatíveis com a vida. Ela faleceu no local antes mesmo da chegada da ambulância. Sua morte foi não apenas uma tragédia pessoal, mas também uma grande perda para a comunidade de defensores da natureza. E mais um sombrio lembrete de que animais selvagens permanecem selvagens, e as regras de segurança em sua presença são escritas com sangue. O perigo no mundo dos grandes felinos e outros poderosos predadores espreita não apenas os visitantes imprudentes que cruzam linhas proibidas. Às vezes, as vítimas são aqueles que dedicaram suas vidas ao cuidado desses animais, que conhecem seus comportamentos, que entram diariamente em seus recintos, cuidadores, treinadores, proprietários de parques. Pessoas cujo trabalho exige máxima concentração, conhecimento dos protocolos de segurança e constante respeito pela força selvagem com a qual lidam. Mas o ser humano não é uma máquina. Cansaço, rotina, um momento de distração ou uma falsa sensação de segurança, nascida de anos de trabalho sem acidentes ao lado de um predador, podem levar a um erro fatal. Um trinco não trancado, um movimento errado, uma violação de protocolo que parecia insignificante, e então, uma conexão de muitos anos, construída sobre confiança e compreensão, desmorona sob a pressão do instinto primitivo. Quando um profissional, confiante em seu conhecimento e experiência, se encontra cara a cara com um animal enfurecido devido a um erro próprio, é uma tragédia de um tipo especial. É um lembrete de que mesmo a compreensão mais profunda de um animal não anula sua natureza selvagem. Esta é a história de como o fator humano, um simples erro, desatenção, um momento de fraqueza pode transformar um ambiente de trabalho familiar em uma arena de confronto mortal.